Saudações, senhores, sejam muito bem-vindos novamente ao Projeto Conselho e principalmente àqueles fãs de cultura japonesa. E não só isso, fãs também de animações japonesas. Para quem não sabe, no dia 1º de março desse ano, 2024, faleceu o mangaka renomado autor Akira Toriyama, que através de suas obras, principalmente Dragon Ball, ganhou o mundo. E a sua morte está rendendo homenagens por toda a internet, independente do nicho, tamanha a importância desse autor na vida, infância ou adolescência de muitos. Ele que faleceu no dia 1º de março, mas a sua morte só foi divulgada no dia 6 para o dia 7 de março. Para manter o sigilo da situação, o conforto da família, deixar aquele momento mais solene do velório, não causar tumulto, enfim, a cultura japonesa novamente nos surpreendendo com essa sensibilidade. Realmente a cultura japonesa e seus hábitos são realmente admiráveis como povo, né? E eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha história com Akira Toriyama, aproveitar esse espaço do Projeto Conselho para prestar minha homenagem ao mestre. Eu acho que você pode se identificar um pouco também com essa história, principalmente você que teve a sua infância nos anos 90. Porque eu fui um típico garoto dos anos 90. Nasci em 90, inclusive. Então, ao longo de 90 para 2000, eu acabei pegando aquela onda de animes. Eu cresci com a minha infância acompanhando TV Manchete. Animes como Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Shurato, Super Campeões. Cara, quanta nostalgia esses animes me trazem. E logo depois também Cavaleiros do Zodíaco, quando eu tinha meus 6, 7 anos de idade, já estava vidrado ali, querendo inclusive as action figures, os bonecos, enfim. E foi nessa década, como boa parte dos garotos que teve a infância ali, que eu conheci Dragon Ball. Eu sempre fui um garoto introvertido na minha infância, com muita dificuldade de socializar e de expressar as minhas emoções. Na verdade, qualquer trabalho que eu fazia em colégio, que eu tinha que segurar algum cartaz, ou escrever no quadro, ou apresentar em público, eu gelava, dava até vertigem e eu não enxergava nada. Pra você ver, né? Por ironia do destino, eu acabei virando comunicador e professor. Mas uma coisa que me ajudou muito a expressar as minhas emoções e sentimentos foi através da arte, mas especificamente através de desenhar. Já sabe onde eu quero chegar, né? Quando eu era criança, eu pegava aquelas revistas da Ultra Jovem, lembra? Aquelas revistas bem fininhas que vinham com a capa dos animes mais famosos ou animes da semana, lançamentos, e boa parte delas vinham com a capa do Dragon Ball, os mais icônicos, Goku, Gohan, Trunks, Vegeta, enfim, todos os guerreiros Z ali, em formação, pronto pra porrada, e os traços do Akira Toriyama, eles tinham um minimalismo nele e facilitava você a copiar. E foi justamente através de Dragon Ball que eu comecei a desenhar. Eu copiava as capas e desenhos dentro da revista para uma folha de ofício nos intervalos das minhas aulas. E olha que curioso, né? Na sala de aula, eu não era aquele aluno que ficava muito na frente e nem muito atrás, ou seja, nem era muito estudioso, mas também não era bagunceiro. Eu era um típico aluno do meio. E ao invés de ir socializar com as crianças no intervalo de aula, eu ficava desenhando Goku, Vegeta, Trunks, Tenshinhan, Kuririn, todos numa folha de ofício. E foi no primeiro dia de um colégio que eu fui transferido que alguns alunos passaram pela minha carteira, quando iam pro intervalo, viram meu desenho na mesa e falavam: "Cara, teu desenho tá muito maneiro. Como é que você fez isso? Como você aprendeu a fazer, a desenhar?" Quer dizer, através de um desenho, eu descobri outros fãs de Dragon Ball na sala e o desenho que eu fiz acabou me ajudando a me enturmar. Ou seja, eu me expressando naquela folha acabou chamando a atenção de pessoas que eu não teria nem a coragem na época de falar abertamente, trocar ideia. Eles vieram até a mim por conta de um gosto em comum, Dragon Ball Z. E um disclaimer aqui, tanto a minha infância como a adolescência, eu fui um típico nerd no sentido de gostos por rock, cultura japonesa, enfim, todo aquele bolo que naquela época tinha a tribo dos nerds. Pois é, eu era do rock, do metal, dos animes, mangás, HQs, era o que hoje chama de geek, etc. Pois é, naquela época era tudo uma coisa só. Então sim, eu sou um típico nerdola. Passei a minha infância toda vendo desenhos, animes, mangás, enfim. Hoje, o enredo de Dragon Ball, pra quem tá chegando agora, pode parecer muito simples, meio batido, mas na época que ele foi lançado, anos 80 para 90, era praticamente uma estreia de um novo estilo,
torneio de artes marciais, protagonista impulsivo, mas que gosta de treinar, focado nos objetivos, tem um grande sonho, deseja de lutar com alguém sempre mais forte do que ele. Pensa que Dragon Ball é focado numa audiência de garotos, e os japoneses sabem disso, então sempre criam aquele estereótipo do protagonista comilão que treina, que foca, que busca desafios, busca guerrear, busca lutar por aquilo que acredita, focar num sonho que poucos acreditam. Então esse estilo do Toriyama, do mangá focado para garotos, com luta, aventura, algum humor, artes marciais, dragões, magia, tudo isso para uma criança como eu dos anos 90 era de se apaixonar. E foi o Dragon Ball que me introduziu aos animes como eu assisto até hoje, inclusive. Bem menos, claro, mas ainda assisto. E falando em outros animes, inclusive mangakás, que são renomados hoje, tratam o Toriyama como um sensei, como um mestre, como Kishimoto, que é o autor de Naruto, o Oda, que é o autor de One Piece, e tantos outros que prestaram homenagens, escrevendo praticamente cartas online, prestigiando a memória do grande Akira. Para você ter uma noção, atletas de diversas modalidades de esporte estão prestando homenagens, quer dizer, a arte do Akira transcendeu completamente as bolhas e uniu a sua fanbase para homenagear o autor, independente do tema que se aborde, do nicho que seja. Quantas comemorações de atletas não são fazendo a dancinha da fusão, homenagens, quer dizer, uma geração inteira cresceu influenciada por esse cara. Certamente o legado de Akira Sensei será eterno. Falamos muito aqui, né, de que uma das formas do homem deixar sua marca na imortalidade é não ser esquecido. E como não ser esquecido, morando na memória das pessoas. Akira certamente alcançou esse nível de prestígio, se tornando imortal. Depois da minha fase de assistir e reassistir Dragon Ball, assim que eu peguei meus primeiros videogames na mão, a primeira coisa que eu fazia é: tem Dragon Ball novo aí pra comprar? No Play 1 jogava Dragon Ball Final Bolt, jogava Dragon Ball Budokai Tenkaichi, inclusive no Play 2 jogava Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2, 3, enfim. Passava horas e horas entrando no universo que o Akira criou. Traços únicos, me introduziu aos desenhos, me introduziu ao mangá, não tem como eu não prestar essa homenagem ao Sensei. Quem aí não tem aquela memória de voltar correndo do colégio, se você estudava de manhã, só pra pegar os últimos momentos de Dragon Ball que passava nas manhãs da TV aberta? Ou aqueles que pegaram a época da TV Manchete, que tinham que correr para pegar no fim da tarde, depois do turno do colégio, o início da sequência de desenhos e com muita nostalgia acompanhar, e todos aqueles imaginários, heróis, enfim, infestando a imaginação de jovens garotos com moral, virtude, treino, foco, busca pelos sonhos. Cara, é tanta nostalgia dessa época. Realmente o Japão produz muitas obras incríveis e Dragon Ball certamente é uma das maiores delas. Eu quero que você coloque aqui embaixo e compartilhe um pouco desse sentimento. Mais do que um luto, na verdade é um vídeo homenagem, né? Um vídeo praticamente de celebração a esse universo e ao autor incrível que é Akira Toriyama. Já me emocionei bastante com vídeos e homenagens que já vi pela internet e queria que vocês compartilhassem aqui a visão de vocês sobre como o Dragon Ball impactou a infância de vocês e a vida de vocês. Se vocês, assim como eu, são um millennial que agora está nos seus 30 e pouco e quando novos acompanhavam Goku, os Guerreiros Z, descendo a lenha nos vilões e salvando a Terra milhares de vezes, com Kamehameha, Genkidama não interessa. Shenlong podia realizar apenas um desejo, né? Prolongar um pouco mais a vida do nosso sensei. Mas ele já partiu, com 68 anos. Bem novo, né? Vai deixar saudade. Mas o legado dele tá aí. Bem, senhores, Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo conselho. Até mais. Rest in Power, Akira Sensei. Todos adoravam esse jeito de ser de Goku. Vou te amar por toda a minha vida. E assim, a história de Dragon Ball chega ao fim. Me dê a mão pra fugir dessa.